Você já ouviu a expressão os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres? Isso nunca foi tão verdadeiro quanto na Idade Média. Se não nascesse em família rica, provavelmente continuaria entre os quebrados. Mas era possível ganhar moedas de ouro se soubesse como. Vamos voltar à Idade Média para conhecer guerreiros, religiosos, trabalhadores, a classe mercante em ascensão e aprender a não irritar um rei francês. Bem-vindo à loucura medieval! Nascido para lutar, a sociedade medieval era dividida no que conhecemos como os três estados: os que rezam, lutam e trabalham. No topo do grupo dos que lutam estava, é claro, o rei. Ele era o senhor de todo o reino e, portanto, de todas as terras. A renda anual da propriedade real permitia ao monarca financiar residências reais e departamentos do governo. Com aval do governo, o rei podia elevar impostos para arrecadar mais e financiar guerras. Apesar do possível ressentimento popular, ser um conquistador bem-sucedido poderia trazer dinheiro, impulsionar a economia e enriquecer o monarca. O imperador Basílio II de Bizâncio foi um dos governantes mais ricos do Império Bizantino. Seu reinado de 49 anos, de 976 a 1025, destacou-se pela autoridade organizada, conquistas territoriais e controle de rotas comerciais que enriqueceram seu tesouro. Basílio era um pouco mesquinho com sua riqueza, preferindo investir no exército e fortificações em vez de luxos na corte. No entanto, isso fez com que, ao final de seu longo reinado, ele tivesse acumulado um excedente de riquezas tão grande que, por décadas depois, seu império permaneceu financeiramente estável. Uma conquista politicamente rara na Idade Média. Vale destacar que, para um governante medieval, riqueza ia além de dinheiro. Influência, a lealdade dos exércitos, posses, a propriedade de terras e o controle sobre o comércio eram tão importantes quanto o dinheiro vivo. É por isso que lutamos. No grupo daqueles que lutam, o monarca era seguido pela aristocracia, composta por 3 níveis de nobres: duques, condes e barões, nessa ordem de precedência. O título de duque geralmente é concedido aos filhos do rei. Depois disso vieram os condes no século XIV, e eles variavam entre 7 e 14. Depois vieram os barões, o posto aristocrático mais baixo, com um número entre 40 e 70. Todos os lordes eram chamados titulares principais por receberem propriedades direto do rei. Ele podia retomá-las quando quisesse. Em troca, esses nobres deviam comparecer ao parlamento e formar a Câmara dos Lordes. Eles lutariam pelo rei por 40 dias ao ano. Após isso, seriam generosamente recompensados. No século XIV, um conde arrecadava entre 700 e 3.000 de suas propriedades com aluguéis. Tomás, o segundo conde de Lancaster, morto em 1322, também foi conde de Leicester, Derby, Lincoln e Salisbury, simultaneamente. Em 1311, sua renda era de cerca de libras 11.000 por ano, o que equivale a mais de libras 65 milhões em valores atuais. Quanto mais perto do rei, mais rico você ficava. A rainha Isabel, esposa de Eduardo II, concedeu-se 20.000 marcos anuais no fim dos anos 1330, cerca de 10 milhões de libras hoje. Hugo de Spencer, o jovem favorito do rei, recebeu títulos como o senhorio de Glamorgan e foi agraciado com presentes. Isso incluía até castelos como Wallingford, Henley, Otterham e Bristol. Uma guerra começou entre o rei Eduardo e seus barões, levando o rei a confiscar seus títulos e terras, ganhando mais dinheiro para si mesmo e para a família de Spencer. Em 1326, o Tesouro Real tinha 62.000 libras esterlinas, hoje, cerca de 465 milhões de libras esterlinas. O próximo nível abaixo, na categoria dos que lutam, eram os cavaleiros. No século XIV, havia cerca de 1.100 deles por aí. Eles tinham arrendatários em suas pequenas propriedades e uma renda de cerca de 40 libras por ano. Nada mal considerando que um trabalhador qualificado ganhava menos de 3 shillings semanais. Como cavaleiro,
Se não convencesse um rei a iniciar uma guerra civil pela honra, ao menos poderia garantir estar do lado vencedor na batalha, para levar um dinheiro extra para casa resgatando qualquer prisioneiro que você capturasse. Quando o rei da França, Jean II, foi capturado na Batalha de Poitiers, em 1356, seu resgate de 3 milhões de acres ou 660 mil libras foi para o tesouro. Até um simples soldado francês podia ser resgatado. Um cavaleiro podia receber cerca de 60 coroas, 13, se fizesse acordo com a família do prisioneiro. Nada mal como pagamento, especialmente se você conseguisse capturar mais de um. Isso até me dá vontade de rezar. Se lutar não te agrada, então que tal entrar para a igreja? Com certeza dava para ganhar dinheiro se tornando um desses que rezam. Na Inglaterra do século XIV havia centenas de padres e capelães por todo o país. Em 1348, havia cerca de 1000 casas religiosas, incluindo 200 conventos de fradicento e 50 conventos de freiras, 700 hospitais e 650 mosteiros. As grandes abadias beneditinas de Glastonbury e Westminster tinham rendas de mais de 2.000 libras por ano. A maioria das abadias tinha muitas terras. Algumas possuíam moinhos, celeiros, padarias e cervejarias, sendo negócios prósperos. Na Europa, mosteiros ganharam fama por sua riqueza e contribuíram para tornar a Igreja Católica uma das instituições mais poderosas do mundo. No século XIV, um bispo tinha renda similar à de um conde. O melhor era que até um camponês podia virar monge com aval do abade e subir na hierarquia. Pessoas comuns podiam ser abade ou abadesa, mas normalmente a nobreza ocupava os cargos mais altos da igreja. Havia oportunidades dentro da igreja, mesmo para aqueles de origem humilde, para quem tinha ambição. E sobre virar cardeal ou arcebispo, filho ilegítimo, João Stafford virou arcebispo de Canterbury em 1443. Thomas Wolsey foi nomeado arcebispo de York em 1514 e, um ano depois, foi feito cardeal pelo Papa Leão X. Isso significa que ele tinha prioridade sobre todo o clero inglês, mesmo sendo filho de um açougueiro. Quando virou Lord Chanceler de Henrique VIII, Wolsey era tão rico que gastou 20.000 coroas, cerca de 25 milhões de libras, para reformar o palácio de Hampton Court. Nada mal para um filho de açougueiro. Não é difícil perceber que aqueles que rezam poderiam facilmente ganhar tanto quanto aqueles que lutam. Manda ver. Restam os que trabalham, o que não é muito bom, principalmente ao saber da pouca mobilidade social. Na Idade Média, as pessoas tendiam a ficar presas ao nível em que nasceram. Mudar para outra região com melhores perspectivas era uma forma de buscar uma vida melhor. Se seu pai fosse um camponês e você ficasse em casa, era provável que você também se tornasse um camponês agricultor. Trabalhar a vida toda na terra e seguir na pobreza. Se você tivesse habilidade e vendesse o que produz, talvez ganhasse um bom dinheiro. Talvez dê para comprar mais um pouco de terra. Com esforço, talento e sorte, talvez você se torne um rico proprietário de terras em alguns anos. Se você se mudasse para a cidade grande mais próxima, talvez encontrasse um trabalho melhor remunerado. Ser servo tinha vantagens e, dependendo do patrão, o salário podia ser bom. Nas cidades, principalmente nos séculos XII e XII, primeiro surgiram as classes mercantis. Com a liberdade de locomoção, cidades europeias cresceram e viraram centros de comércio agitados. Com administrações autônomas, Bruges, Paris, Hamburgo, Veneza e Girona conquistaram mais independência econômica e mobilidade social. Cada vez mais camponeses migravam das aldeias para se tornarem os trabalhadores cruciais de que os comerciantes precisavam para expandir seus negócios. Produtos da África, Portugal, cidades-estado italianas e outros portos do Mediterrâneo incluíam tecidos de luxo como seda, perfumes, especiarias e joias. Claro, exportar também era lucrativo. Cada vez que as mercadorias mudavam de mãos, elas aumentavam de valor. E com o tempo certo e um pouco de networking, você podia ganhar bastante dinheiro muito rapidamente. Assalto ao banco e o que fazer com todo esse lucro que você acumulou com suas compras e vendas inteligentes? Por que não imitar os Médicis de Florença e virar banqueiro mercador?
Todos os mercadores lidavam com dinheiro. Eles estavam ou emprestando, ou pegando emprestado, ou ambos. Conceder crédito era essencial no comércio. Então por que não fazer disso um negócio e virar financista? Os Médici eram vistos como uma das famílias mais ricas, possivelmente a mais rica da Europa, no século XV. Após lucrarem com o comércio de lã, abriram seu primeiro banco em 1397. Fundado em Florença, chegaram a operar cerca de 9 filiais em cidades como Londres, Roma, Genebra e Avignon no auge. Francesco Dettini de Preto, nascido em 1335, também passou de comerciante a banqueiro. Ele é o exemplo de como conquistar uma vida melhor para si mesmo. Na Idade Média, ele iniciou como aprendiz de um comerciante florentino. Depois, ele se juntou a comerciantes que iam para Avignon em 1358, então sede papal e uma cidade próspera. Ao chegar, Francesco abriu um lucrativo comércio de armas durante a Guerra dos 100 Anos. Depois, ele negociou itens lucrativos como arte, tecidos, joias, lã, especiarias, metais e trigo. Depois de fazer sua fortuna, ele voltou para Florença e abriu um banco. Mais tarde, abriu outras filiais em Barcelona, Valência, Maiorca, Pisa e Gênova. Quebrar o banco. Atenção, ouvinte, caso escolha esse caminho para ganhar dinheiro na Idade Média. Não empreste muito dinheiro para uma só pessoa, especialmente se essa pessoa for um monarca. As cruzadas tornaram os templários ricos. Os novos recrutas entregavam seus pertences ao entrar na ordem, que, como instituição de caridade favorecida, rapidamente ganhou riqueza e poder. Sob o reinado de Filipe II, a ordem era tão confiável que geria o tesouro real da França. Na década de 1240, os templários prestavam serviços bancários e criaram operações de câmbio e transferência de dinheiro. Porém, vários membros da realeza lhes deviam grandes quantias. Ao recusarem a entrada do futuro rei Filipe IV nos templários, selaram seu destino, ansioso para quitar suas dívidas e obter a riqueza deles. Com a ajuda do Papa, Filipe mandou prender, torturar e executar dezenas de membros franceses dos templários por heresia. Se nada mais funcionar, faça como Mansa Musa e encontre minas de ouro para você. Musa governou o Império do Mali no século XIV. Sua riqueza vinha principalmente da taxação do comércio de sal no norte do Império e da mineração de ouro no sul. Com o tempo, ele conseguiu acumular uma fortuna imensa, e seu império se estendia por Senegal, Guiné, Mauritânia e Gâmbia. Durante a peregrinação a Meca em 1324, ele ficou um tempo no Cairo. A generosidade excessiva de Musa ao presentear teria causado uma breve depressão na economia egípcia. Mansa Musa foi descrito como a pessoa mais rica que já existiu. Suas reservas de ouro, algo lendário. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Por favor, inscreva-se no canal se você gostou e, como sempre, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal!